Fala galera, mais um JMcast começando e o primeiro episódio da nossa temporada de inverno. Nós que ao longo desses anos a gente vem criando esse movimento que leva os nossos sócios e empresários para gravar em lugares totalmente diferentes. Já gravamos no ano passado em Campos do Jordão, em L Ponto, em lugar que a gente está jogando tênis com beach tênis, campeonato. Já gravamos também numa represa. A gente vem criando esse movimento justamente porque existem muitas histórias inspiradoras que você, empresário, precisa entender para poder aplicar no seu negócio. Então esse podcast é uma aula e eu sempre trago pessoas referência aqui. Então imagina você ter um prestador de serviço com a visão estratégica do seu negócio. E principalmente ele vai te tratar, independente do seu porte, tamanho ou segmento, como uma gestão de uma SA. Uma SA é uma gestão muito complexa. E quando você tem uma pessoa que está olhando para o seu negócio e se preocupando com cada ponto, isso faz com que a sua empresa cresça de uma forma muito mais sustentável, muito mais previsível, tendo mais lucro, caixa e liberdade, que é o que eu prego muito para os empresários. Então, hoje aqui eu tô com ele, que é meu amigo, é empresário, é sócio do Fire Club. Uma salva de palmas para ele, Rafael Eloy! Seja bem-vindo, meu irmão. Muito obrigado. Que isso, a honra é minha de estar aqui no JMcast, edição inverno, né? Eu falo que quanto maior o deslocamento, melhor, né? Que empreendedor precisa de muito desafio. Muito desafio mesmo, irmão. Da onde você vem? Eu venho de Brasília. Cara, o cara vem de Brasília, só para você entender. Ele veio de Brasília para São Paulo para Campos do Jordão. E eu sempre falo, Rafa, que as pessoas que estão mais perto é mais fácil tomar uma decisão. A pessoa que está mais longe é mais difícil, porque tem todo deslocamento. Só que as pessoas que tomam decisão estando mais longe, elas saem na frente de muita gente. Então, parabéns pela decisão de estar próximo da gente. Eu quero pedir para você que está assistindo esse podcast, que gosta desse podcast, para você se inscrever no canal, compartilhar. Se você gostar desse episódio, compartilha com empresários, compartilha com a galera da sua família. E não deixa de se inscrever, de deixar seu like, comentar, porque para a gente é muito importante. O YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante e entregar para mais pessoas. Então, já queria perguntar o seguinte, Rafa, começando com uma porrada, antes de você se apresentar, eu quero o seguinte, que é uma aula esse podcast. Como é que você traz essa consciência de atender uma empresa, talvez de pequeno porte, lá na sua região, da forma como atenderia uma SA? Explica para mim como que funciona. Cara, então, vamos lá. Todas as empresas, elas têm basicamente a mesma contabilidade. Todas as empresas têm balanço, têm DRE, têm todas essas questões. Só que muitas vezes o pequeno empresário, ele não usa a contabilidade. Então, muitas vezes, no entendimento dele, a contabilidade dele é o quê? Receita menos despesa igual lucro igual talvez prolabore. Porém, o negócio não cresce em caixa, não fica o empresário preso àquela estratégia, ele não tem caixa para investir no marketing, no comercial e uma série de coisas. Isso faz com que, na primeira crise, o empresário quebre. Então, eu faço um trabalho também de educação, até financeira, do empresário. Por quê? Para ele entender o quê? Que receita menos despesa é igual lucro, que é igual uma parte vai para o seu bolso. A outra fica em caixa no negócio. E tem muita gente que fala assim, empresa rica e empresário pobre. Então tá no caminho certo. Né? Então assim, a gente faz essa parte de educação. Então assim, o cara que é pequeno, que ele não usava contabilidade, ele tem ali um balanço, uma DRE com a nossa empresa de contabilidade, a AB2. E além de ter só um balanço e uma DRE, ele tem o quê? Ele tem reunião comigo, reunião com nossos sócios, da gente explicando o balanço para ele, uma DRE, de uma maneira bem simplificada, de uma linguagem que ele entenda, né? Porque a gente nunca sabe o nível de consciência do empresário. Às vezes eu já vi empresário que foi catador de latinha e o cara abre uma vendinha, abre um negócio pequeno e ele vai crescendo, só que sem gestão. Às vezes ele é um excelente vendedor, mas ele não tem gestão. Então, assim, a gente alia o talento desse empresário com a gestão para que ele cresça de maneira orgânica, de maneira sustentável, para que ele não seja um empresário desses 80% que abrem um CNPJ e quebram em 0 a 5 anos. Você falou um negócio bem legal, né? Tem muito empresário que tem talento, mas não tem direção, principalmente em relação à gestão. Então você aponta um caminho, você conscientiza o empresário para que ele possa tomar uma boa decisão atrelado ao que você tem como técnica contábil, técnica de tributos, né? Então isso é muito importante. Lá na sua região, fala pra gente um pouquinho
como que funciona a sua região, quem você atende lá, quais são os perfis de clientes que te procuram, porque eu achei muito legal essa conscientização que você faz com pequenas empresas, né? Ou seja, eu não preciso ser uma grande empresa, o Rafael ele atende grandes empresas também, mas a estratégia dele ele aposta no pequeno, o pequeno é resiliente, é persistente, vai crescer, vai construir, vai deixar um legado e vai cada vez mais o Rafa vai estar acompanhando eles. Rafa, como é que funciona isso daí? Como é que funciona lá na sua região esse trabalho? Quais segmentos que você atende? Fala um pouquinho da sua empresa e tudo que sua empresa faz antes de se apresentar, tá? Porque depois eu vou entrar no Rafa como pessoa mesmo. Cara, então, lá na nossa região, Brasília é uma região que é o foco do serviço público. Então, assim, muitos empreendedores, eles não participam tanto de eventos, né, como a gente participa, aqui na região de São Paulo, que a gente conversa, querendo ou não, com os melhores empresários de vários nichos possíveis. E assim, a gente trabalha a conscientização e muitas vezes a gente bate na ignorância do empresário, né? E eu lembro que você fala que o maior imposto que a gente paga é o imposto da ignorância. Então, assim, o cara, não, que eu já vivi 10 anos da minha empresa sendo assim, e por que eu tenho que mudar? Uhum. Então, assim, não é um trabalho assim tão fácil, mas a gente trabalha isso bem. E assim, pegar a pequena empresa, em geral, a gente não costuma trabalhar com empresa que dá muito problema de CMS. Uhum. É mais prestador de serviço em geral, né? Até porque é um cara que tem mais margem, em tese tem um pouco mais de caixa para pagar uma contabilidade. Qualquer tipo de regime tributário, prestador de serviço? Qualquer tipo de regime tributário. Real, presumido, Sim. simples? Nós fazemos, eu e meu sócio, Iago, a gente tem especialização na área tributária. Uhum. Então a gente faz com que o nosso cliente pague o menor imposto possível dentro da lei. E a gente dispensa o cliente que quer pagar o menor imposto possível fora da lei. Porque a gente já fez isso. E Muito foi legal. recente. Então, assim, a gente tem um nome a zelar, né? Todos nós temos família e tudo, e a gente tem a nossa responsabilidade ética. Então, assim, é possível o empresário crescer pagando o menor imposto dentro da lei. E tem gente que fala, só cresceu porque não pagou imposto, só cresceu porque sonegou, só cresceu. Isso é mentira, porque as maiores empresas do Brasil, elas cresceram e elas não cresceram fazendo isso. Então, se os maiores cresceram não fazendo isso, por que um mediano, um pequeno, vai crescer fazendo dessa maneira? Entendeu? Então, todo esse trabalho a gente faz, a gente conscientiza o nosso cliente de tudo que é tipo de necessidade que ele precisa. Por exemplo, às vezes o cliente quer pagar só para ter uma guia do Simples Nacional no final do mês. Só que eu falo para ele, falei, cara, você precisa de empréstimo, por exemplo? Aí ele fala, não. Eu falei, se você precisar, você tem que comprovar todo o resultado do seu negócio para o banco. A gente deixa tudo isso pronto para ele. Por quê? Nunca se sabe quando vai precisar do empréstimo, do financiamento. Às vezes é aquela famosa dívida boa, né, que Robert Kiyosaki fala, que é uma dívida que o crescimento dela vai se pagando muito rápido. Então, assim, o empresário às vezes hoje está crescendo, o cara tem uma lojinha e ele quer ter 3 lojas de repente, e ele não tem um caixa. Ele vai para o financiamento ou ele vai vender parte do negócio dele para conseguir o dinheiro. Então, assim, para vender o negócio, você tem que mostrar o que para o comprador? Seus demonstrativos financeiros. Se você não tem isso, e se você não tem clareza do que você está fornecendo, você não, muitas vezes embarga o seu negócio de crescer. Então é isso o trabalho que a gente faz. Muito legal. Você falou uma parte importante que é, se você não escolhe o seu cliente, você vai ser escolhido por ele. Eu lembro que na nossa jornada também, o do Serac, eu já tive muitos momentos que o cliente queria fazer as coisas erradas. E cliente fazendo coisa errada não dá para suportar o crescimento. E principalmente vai contra os valores que a minha empresa acredita. Então, se o cliente quer fazer coisa errada, ele que procure outro prestador de serviço. E foi você que falou isso, eu achei que foi muito interessante, né? A gente vai crescendo, a gente vai se adaptando com o cliente que quer fazer certo. E a gente oferece as melhores soluções. E outra coisa, o Rafa, ele atende todos os tipos de empresa. Eu lembro que teve um caso uma vez que um cliente me falou que ele tinha um contador há muitos anos. Tem um contador há 10 anos. E aí, depois de 10 anos, eu vi que eu estava pagando praticamente a mesma coisa que eu comecei pagando para ele. Aí eu chamei o contador e falei assim, seguinte, faz 10 anos que nós estamos juntos, eu cresci 10 vezes mais quase, e você está me cobrando a mesma coisa. Eu queria que eu te pagar mais. Aí o contador olhou e falou assim, como assim, você quer me pagar mais? Eu quero te pagar mais, só que do mesmo jeito que você fazia lá atrás, algumas coisas que fizeram sentido lá atrás, agora eu quero isso. Quero tudo isso. Você topa? Vou te pagar mais, mas eu quero mais. O que o contador disse? Não topo. Prefiro continuar fazendo o básico. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, porque contadores que entregam sempre as mesmas coisas
estão fadados ao fracasso. E vai ter um movimento, que eu acredito, de unificação de contabilidades boas, ainda mais com a reforma tributária, com a inteligência artificial. E você, cara, se atende todos os segmentos. Isso faz com que você seja diferenciado, né? E aí faz com que você cresça em Brasília com uma estratégia de atender o pequeno da mesma forma que atenderia o grande. Não é isso? Sim. E, Rafa, conta um pouquinho. Por que você decidiu empreender nesse mercado? Empreender na contabilidade? Como que foi? Você entrou de cabeça? Tinha alguém da família? Você achou interessante? Porque vejo tanto... Quantos anos você tem? Tenho 27. 27. Hoje é muito difícil o jovem falar assim, nossa, já sei, eu quero ser contador. Vou ser contador. Putz, essa profissão, contabilidade, é muito difícil. Só que o jovem não está olhando que, primeiro, o efeito manada está indo para onde? Para marketing, tecnologia, digital. Segundo, não tem ninguém olhando para contabilidade. Mercado super próspero. Terceiro, contabilidade tem um negócio que ninguém tem, que é confiança. Confiança é vínculo, vínculo é venda. Dá para oferecer outras soluções para os empresários. Então dá para enriquecer com a contabilidade e utilizar a contabilidade para potencializar aquilo que o jovem gosta. Então eu acredito muito na contabilidade. Por que você resolveu fazer a contabilidade? Cara, então, eu escolhi contabilidade, estava no 3º ano do ensino médio, e eu era um aluno que passava em matemática e educação física direto. O resto passava os perrengues aí no final do ano e era assim. Então, Bom, exatas, ruim humanas. Exatamente. 1 mais 1 é 2 e não tem mais conversa. Então, assim, sempre tive facilidade em matemática, né? Meu avô foi professor de matemática, meu pai também foi. Não sou filho de contadores, né? E assim, empreender na contabilidade, como foi para mim? Eu não sou o fundador no nosso escritório. Eu entrei de sócio por um convite de um cara que foi meu professor universitário. Ele abriu o escritório com outro sócio nosso, que foi aluno dele também. Uhum. Então, eles abriram o escritório em 2018 e em 2022 eu entrei, convite desse professor. Por quê? Fui aluno dele, mas a gente teve amizade, né? Ele é um cara referência em auditoria pública, lá no Distrito Federal. E a gente sempre conversou, a gente sempre teve boa conexão. E um dia ele virou para mim e perguntou, cara, como que é a sua visão da contabilidade? Assim, o que você pretende fazer na contabilidade? Assim? E é um pensamento que eu tinha desde a minha tese do TCC, que é o quê? Tratar uma limitada do mesmo jeito que eu posso tratar um SA. Entendeu? Fazer o empresário crescer e tudo mais, ter essa assessoria. E ele falou, cara, mas os escritórios não entregam muito isso. Né? Entrega mais aquelas obrigações fiscais e os que são obrigados a entregar a balança, as coisas entregam sim, porque é obrigado, mas não explica um balanço para um cliente. Eu falei, essa é a minha visão. Ele, cara, eu gostei muito da sua visão, né? E vamos trabalhar junto. Né? Então a gente começou a trabalhar junto. Entrei no escritório, tinha uma base de 2 clientes muito bons, de fintech. E assim que eu entrei, as fintechs saíram. Eu falei, caramba, eu sou muito pé frio, porque eu mal entro no escritório, os 2 clientes grandes saem. E a gente começou a reconstruir do zero, trazendo 1, 2 clientes assim. E assim, a gente deu uma certa sorte que a gente foi trazendo alguns clientes um pouco mais estruturados. E com esses clientes a gente começou a vender alguns trabalhos especializados. Na verdade, o escritório nasceu com esse foco, né? De prestar alguns serviços especializados, de consultoria tributária, de auditoria, né? Que era a expertise dos outros 2 sócios. É a expertise dele. Então, assim, e a gente foi pegando essas contabilidades e com esses nossos clientes a gente foi vendendo esses trabalhos especializados e fomos tendo algumas indicações. E hoje eu falo para você que a gente tem esse problema, né? Que o nosso faturamento, mais 50%, eles são esses trabalhos especializados e não são contabilidade recorrente. Então, a gente tem que mudar essa balança aí, né? Para, querendo ou não, a prosperidade do escritório. Mas também, assim, a gente fica muito satisfeito porque... Não sei dizer a expectativa, mas muitos escritórios, você até falou que faturam nem 10 mil reais por mês, né? Nem 40 mil reais por mês. Então, se eles não faturam isso, significa que a maioria não está oferecendo o serviço que a gente oferece. Então, eu acredito que a gente está indo no caminho certo, mas talvez tenha que fazer uma adequação ou outra na nossa estratégia de crescimento. Cara, mas sabe uma coisa? Vou te dar a minha visão. A minha visão é que você tem sim um faturamento recorrente, e você tem um faturamento também que, por mais que ele não seja recorrente, primeiro, ele te traz mais relevância porque tem alto valor agregado. Consultoria tem alto valor agregado. Você se aproxima do seu cliente muito mais do que um serviço de contabilidade. Segundo, margem. Sua margem é muito maior no faturamento que não é recorrente. Então, esse equilíbrio que vocês têm, eu acho que é interessante, cara. Lógico,
a gente quer aumentar o faturamento recorrente? Obviamente que quer, mas ele dá muito mais trabalho e também você tem uma margem menor de lucro. Por isso que eu falo, antes de você fazer uma oferta de um outro produto para novos clientes, oferte para o mesmo cliente novos produtos. Então, você tem lá a contabilidade. E aí você oferece a consultoria para o seu mesmo cliente. 6 vezes mais caro conquistar um cliente novo do que você oferecer na sua base. A base tem muito dinheiro. E vocês fazem isso com muita excelência. Na sua concepção, você que já tem empresa há alguns anos, entrou como sócio, quais são os três elementos, 3 características, 3 pilares que fez com que o seu negócio desse certo? Ou seja, quais são as 3 características que você fala, poxa, isso aqui a gente é bom, nisso, nisso e nisso? Cara, então, assim, eu acho que os 3 pilares fundamentais. Um é que a gente tem um objetivo bem definido, né? Então, assim, as nossas conversas, elas são bem alinhadas, né? Então, assim, o objetivo definido, ele já é um mapa ali para onde você quer chegar. Acredito que, como a gente teve um professor que também fundou o escritório, tem doutorado em contabilidade, então, assim, nós não somos acomodados. Então, assim, eu entrei, eu tive que me capacitar mais, a gente está sempre se capacitando e também estamos sempre buscando estar entre os melhores, né? Tanto que foi por isso que nós entramos no Fire Club. Legal, nós vamos falar sobre isso também. Sim. Então, assim, o nosso objetivo é o quê? Estar entre os melhores, né? Isso é um objetivo definido nosso. E acredito assim, cara, no início a gente entendeu uma coisa que assim, cara, nós somos bons contadores, mas eu acho que nós somos péssimos vendedores. Uhum. Então a perna técnica era muito boa, mas a perna comercial não era tão boa. E de um tempo para cá a gente vem se capacitando, a gente vem escutando outras pessoas, fazendo mentorias para agregar valor ao nosso serviço, né? Para o nosso cliente ficar cada vez mais estruturado. Então, assim, o Flávio Augusto também tem uma frase que é o quê? O negócio quebra, ou ele é vendido ou ele é herdado. É isso. Então, assim, o meu cliente, por exemplo, que não tem um plano de sucessão, eu vou estruturar ele ao máximo possível para ele ser vendido. Uhum. E bem vendido. Uhum. Entendeu? Óbvio que uma parte também depende dele. Então, assim, eu acho que esses 3 pontos, cara, o fato da gente não se acomodar, ter um objetivo definido e sempre estar se especializando, eu acho que isso é o que mantém a nossa empresa de pé. Né? A gente tem uma paixão pelo nosso negócio. Né? Eu falo assim que eu não sou muito certo da cabeça, mas você disse que ser chamado de doido é um bom adjetivo, né? É então, um assim, bom adjetivo. Então, assim... Os sábios, eles percorrem os caminhos que foram trilhados pelos loucos. Exatamente. É isso, cara. O louco abre o caminho, o sábio vai atrás. Então, assim, quando eu terminei o ensino médio, eu fui fazer contabilidade, um monte de amigos. Pô, tu vai fazer contabilidade? O que esse doido aí vai fazer contabilidade? Só que ele não tem que fazer direito. Só que na época, a média de salário do contador era maior que o do advogado. Eu falei, meu amigo, eu sou movido a dinheiro. Então, cada um do seu quadrado aí. Então, assim, fui chamado de louco muitas vezes. Muitos trabalhos assim que a gente implementou no escritório, uns amigos meus contadores. Cara, mas isso tem um risco muito grande. Isso aí tem que estudar pra caramba, ainda mais tributário, manicômio. Eu falei, cara, é o que o Walt Disney fala. Quanto maior a concorrência, melhor pra você estar, que lá a concorrência, na verdade, é menor. Quanto mais difícil a concorrência é menor, né? Então, esse é o lema. Né? Então, assim, é um lema que a gente vem adotando muito. A gente, assim, tem muito objetivo, assim, que a gente não consegue atender quase todos os serviços contábeis. Uhum. E, assim, quando a gente não tem capacidade técnica, não tem time suficiente para fazer isso, a gente fala. Não é feio falar isso. Feio é você fazer um serviço feio e estragar a empresa do seu cliente. Né? Então, assim, é uma coisa que a gente vem adotando bastante. Venho sido chamado de louco. Entrei no Fire, fui chamado de louco. Né? Vim pra cá, fui chamado de louco. Mas assim, é um bom adjetivo. Os melhores dizem que é um bom adjetivo, então eu entendo que eu tô no caminho certo. É isso aí. Ô, Rafa, sabe que você falou do Fire, né? Você foi chamado de louco no máximo 3 dias, né? O Rafa vai contar uma história pra vocês aqui. Ele falou que ele percebeu que ele era muito bom tecnicamente, mas não era um bom vendedor. E em 3 dias ele foi um excelente vendedor. Então, chamaram ele de louco em até 3 dias. Porque o Rafa até agora, é o cara que deu o ROI mais rápido da história do Fire, hein? Você já vai contar esse assunto. Mas antes eu quero deixar um recado. Para você que está gostando desse podcast, não esquece de se inscrever no canal, deixar seu like, compartilhar, comentar. É muito importante que esse vídeo alcance mais pessoas. Trago pessoas justamente para a gente continuar fazendo esse movimento, entregando um conteúdo legal, você aprendendo, você se inspirando com histórias de empresários do Brasil todo. Rafa, agora me conta um pouquinho de você, Rafa.
Quem é o Rafa? O que o Rafa gosta de fazer como pessoa? Quais são os seus principais hobbies? O que você gosta como pessoa fazer? O que te motiva hoje? Cara, então, eu sou o Rafa, marido da Gabi, pai da Isabela. Sou muito grato pela família que eu tenho. Eu sou um cara muito família, né? Isso foi uma herança que os meus pais me deram, né? Eu falo que a maior herança não é a financeira, é os valores. Então é isso que eles me deram. Eu sou um cara que, quando era mais novo, o meu sonho era ser jogador de futebol. Sério? Então, assim, uma vez eu cheguei a passar num teste do Botafogo, mas tinha que morar no Rio e acabou que a minha família nunca teve jogador, esse negócio não foi muito pra frente. E assim, hoje eu jogo futebol amador, né? Jogo algumas competições lá em Brasília. Legal. Então, assim, é um hobby que eu tenho muito grande. Mas eu também tenho um outro hobby muito grande que virou esse hobby na minha vida, que é o hobby de ser pai. Hobby de ser o pai da Isabela e, se Deus quiser, que venham mais filhos aí. Quantos mais? Quando Deus mandar. Cadê? Mais uns 2 aí tá bom. Então, assim, é um hobby muito grande que eu tenho. É de família, é de brincar com a minha filha. Então, assim, quando eu trabalho, eu escuto assim, bom dia, papaizinho. Ganho um beijinho dela, tem 2 anos só, mas ela já faz isso. E, assim, aquilo ali é o meu combustível, cara. Tudo que eu faço é pela minha família, né? Então, assim, eu falo que eu faço tudo pelo bem-estar delas. Às vezes a minha mulher, ela reclama, você tá trabalhando demais, mas na minha visão eu não tô. Entendeu? Porque às vezes eu tô trabalhando demais e o meu resultado não tá do jeito que eu queria. Sim. Então, assim, eu tô sempre me capacitando. Às vezes, vira e mexe, era MBA, que era aula um fim de semana inteiro. E arrumei muitas brigas dentro de casa, mas assim, sempre para um propósito maior, né? Então, assim, na minha história, assim, em geral, eu falo que eu não tenho uma história tão inspiradora igual a do Flávio Augusto, né? Que saiu da favela e virou um dos empresários mais influentes do Brasil. Tipo assim, nunca estudei em escola pública e tal, né? Vi a família legal. Só que, assim, sempre fui um aluno bom em exatas, tanto que foi isso que me levou à contabilidade. E, assim, eu sempre fui do fundão, né? Então, assim, você fala, vamos pro podcast. Meu primeiro podcast aqui, eu falo, mas podcast é resenha. Eu gosto de resenha, então vamos ver o que sai lá e tudo. Então, assim, cara, essa é a minha história, né? Sou um cara, assim, que lá de Brasília, cresci no bairro de Taguatinga, amo Taguatinga, né? A gente até fundou um time lá de amigos que chamou Atlético Taguatinga. Então, assim, é o nosso hobby lá, né? De jogar e tudo. Então, assim, essa é a minha história, assim, né? Sou sócio hoje da AB2, né? Estamos construindo um negócio aí, um negócio crescendo, graças a Deus. E, assim, a minha jornada, eu entendo que ela tá só começando. Você é muito novo, Rafa, ainda. E tá só começando mesmo. Você falou da sua história de... não tem uma história tão inspiradora quanto a do Flávio Augusto. Eu acredito, cara, cada um tem sua história. E não é que porque a pessoa começou mais com menos possibilidade ou uma história mais difícil, que a história dela é melhor ou não. Cada um tem a sua. Cada um tem as suas vitórias, seus desafios. Uma coisa que você falou que eu gostei muito é que você falou assim, eu era o cara do fundão. E eu também, cara. Eu era o cara do fundão, já fui expulso da escola, era o cara de nota... Eu fui muito bom aluno, na verdade, assim, até a 4ª série eu fui muito bom aluno. Tipo, um dos melhores da sala. Na 4ª série eu fui o melhor aluno da escola, em nota. Em nota, mas era do fundão. Da 5ª à 8ª foi um aluno mediano. E do 1º, 2º, 3º colegial, caí muito a minha nota, né? Mas assim, passei. Mas eu era o cara do fundão. E é engraçado porque a sociedade, ela valoriza, ela metrifica o aluno pela nota dele. E normalmente o cara que é do fundão, que é o cara que reúne a galera, que faz o social, esse cara não é valorizado. Só que ele tem o quê? Poder de comunicação, poder de relacionamento, até poder de vendas ele tem também. Porque ele, influenciando outras pessoas, ele está vendendo a ideia para outras pessoas. E esse cara não é valorizado. Mas pode perceber, normalmente os caras da frente têm bons empregos. E os caras do fundo são empresários. E aí eu sempre falo que os mais inteligentes trabalham com os mais corajosos. Normalmente o cara do fundão é o cara corajoso. E o cara da frente é o cara mais inteligente. Então isso é muito legal, isso é muito determinante para ver como que a gente desenvolve habilidades desde sempre. A gente não se torna excelente antes de ser constante. Tudo que a gente faz com muita constância, a gente fica bom. Ou seja, você desenvolveu uma habilidade
de pensar diferente, de ir atrás do dinheiro. E não que pensar que o dinheiro é tudo, mas, cara, a gente precisa ir atrás do dinheiro. O dinheiro move a gente. Mas não é só dinheiro que move, mas o dinheiro é uma das coisas que move. Você falou de família, seus olhos até lacrimejaram, você falando da sua filha, da sua esposa. Então, dá pra ver que é real isso é muito bacana. E eu imagino quando você fala em família, você fala assim, pô, sou movido a estar próximo dos melhores. Você tomou a decisão de estar com a gente no Fire Club. E para quem não conhece, o Fire Club, ele é um clube exclusivo de empresários que têm resultados, assim como o Rafa, e a gente está lá para aprender, para se desenvolver, para se conectar, para gerar negócios, network, ter experiências e treinar o empresário, o time e a família. O Rafa tomou a decisão de entrar nesse clube, dentro da MLS, que é a Mentoring League Society, o maior ecossistema de educação empresarial do Brasil. Então, eu, Carla, Flávio Augusto, Joel J e Caio Carneiro, nós estamos na MLS e dentro da MLS tem o Fire Club. E o Rafa tomou a decisão de estar com a gente lá no Fire Club. E ele foi o ROI mais rápido da história. Em 3 dias, ele pagou o Fire Club. Rafa, conta, primeiro, por que você decidiu entrar no Fire Club? O que te motivou a entrar? Você falou assim, eu quero estar próximo dos melhores, mas vai mais a fundo para as pessoas entenderem o que é estar próximo dos melhores, por que você decidiu, e depois eu quero que você conte a história também, como que você fez o ROI tão rápido, qual a estratégia que você utilizou. Cara, então, como eu falei, a gente conheceu uns 2 meses antes do Missão Contador, que foi em maio desse ano, né? A gente tomou a decisão de ir ao evento, a gente pensou que era uma convenção de contadores, que ia discutir norma técnica, um monte de coisa assim, e acabou que não foi nada disso. Mas assim... Acabou que foi nada disso, mas foi bom? Porque você chegou lá achando que ia ser técnico, mas, meu, o que é isso? Não, foi maravilhoso. Assim, a gente teve várias palestras, teve o João Adib, teve a Cici Navarro, teve você, teve Carla, teve Rony, teve muita gente legal que fala coisas assim que às vezes a gente não sabe, mas a gente precisa ouvir aquilo ali, né? Então, assim, chegou um momento lá que todo mundo fala, lá vem o cara vender um curso, a mentoria, não sei lá. Aí o meu sócio falou, não, deixa ele ofertar um negócio aí, vamos ver como é que é. Aí você fez lá, ofertou o Fire, infinitos benefícios, né? Acesso, por exemplo, a você, que tem um dos maiores ecossistemas de contabilidade do Brasil, acesso a outros clubes da MLS, né? Querendo ou não, você vai chegando, por exemplo, um dia no Flávio Augusto. Né? Eu acompanho o Flávio Augusto há uns 10 anos, é um cara que eu sou fã, ele nunca respondeu a pergunta minha, tem preconceito comigo, né? Mas beleza. Vai responder pessoalmente lá no Family Circle. Não, e assim, cara, continua constante. Ele vai respondendo, não é preconceito nenhum. O cara é fera, aqui o engajamento dele é muito... Sim. Cara, é sensacional. Então, assim, vi lá e o que eu mais prestei atenção no Fire, além dos benefícios e tudo, foi no seu pitch de vendas. Né? Foi como você vendeu. Você vendeu pra gente a R$132 mil e eu vendo as pessoas se movendo naquela lá. época, porque agora já tá mais caro. Falou que ia ficar mais caro, eu falei, tem que mexer aqui. Aí você fez isso e acabou que... Aí o meu sócio falou, pô, massa, mas eu acho que não é momento da gente entrar nesse negócio. Eu falei, também acho que não é não. Mas vou ali na salinha ver mais sobre. Ele ficou resolvendo os pepinos lá do nosso cliente. Aí fui lá na salinha, aí você fez mais um outro pitch, falou que é pessoa que quer mudar, que quer crescer, que quer estar perto dos melhores, que quer ter conexão. E eu achava que no início o Fire era um clube só de contador. Tem muitos contadores, mas assim, fiz conexões já com pessoas que não são contadoras, pessoas que têm muitas coisas que podem agregar no nosso serviço. Então, assim, tem sido maravilhoso estar com essas pessoas, né? E fui lá na salinha, você me deu o golpe. Que isso, cara. Você me... Pra uma mente preparada, tudo é aula, irmão. Aí você vai fazer, você vai ver. E... Vai falando. Quanto tempo você fez o ROI? ROI é retorno sobre investimento. É return on investment. Então, como que ele fez o ROI tão rápido? Ele pagou e em 3 dias ele se pagou. E beleza, você fez lá o seu pitch de vendas. Aí eu olhei as condições de pagamento e falei, a gente pode pagar. Falei, se o pessoal do escritório Charopau fala que isso aí faz parte do meu dividendo, e tá tudo beleza. Fui lá, fechei o contrato, isso foi na sexta-feira, saí da salinha, falei pro meu sócio, ele, como é que foi lá? Eu falei, rapaz, fiz uma loucura lá. Aí ele, mentira. Eu falei, fechei o Fire Club. Ele, mas e agora? Não sei o que. Eu falei, não, calma aí. E assim, a gente tinha um cliente, cara, que a gente vinha amadurecendo com eles uma ideia de constituir uma holding e fazer um planejamento tributário melhorado, mais ainda a nível de um SA. A gente já vinha conscientizando. E na segunda-feira, após esse evento, após a gente fechar o Fire, a gente tinha uma reunião com esses clientes.
E lá o objetivo era vender a holding, fora outras obrigações que a gente ia cumprir com eles. E beleza, eu peguei o pitch de vendas que você me fez, do Fire, que você fez para todo mundo que estava no Missão Contador. Eu copiei e colei. Eu só mudei as palavras que precisavam mudar. Então, assim, falei para o cliente, você vai ter esse benefício econômico, tributário, proteção patrimonial, tudo isso aí. E no fim das contas, em um ano, o seu ROI disso aqui já vai ser de tanto e vai custar apenas R$200 mil. Eu falei desse jeito, apenas R$200 mil. Um dos sócios dessa empresa falou, sabe o quê? Tá de graça. Então, assim, 3 dias depois, e eu falei pro meu sócio, falei, não, cara, a gente vai fechar o contrato na segunda e vamos entrar no Fire. Ele, não, então primeiro fecha o contrato. Eu falei, não, mas já entrei no Fire, agora tem volta mais não. E assim, foi 3 dias a gente pagou, óbvio que o contrato é parcelado, mas também tá se pagando de maneira sustentável. Então, assim, em termos de ROI financeiro, já deu esse retorno, fora das conexões que eu tenho feito, né, no Fire Experience, tenho feito aqui hoje no podcast, vamos fazer no Family Circle e outros eventos que ainda tem por vir. Então, assim, foi assim que a gente fez o nosso ROI. Foi uma rápida história, que bom. Então merece até um Oscar, né? Merece palmas. Cadê as palmas pro ROI dele? Caramba, o ROI dele é, cara, 200 mil em 3 dias, hein? E sabe o mais legal, Rafa? Não foi só a sua coragem. Não foi só a sua coragem. Foi que você teve coragem, você investiu antes de ter condição. E aí o que você fez? Você investe com a condição que você tem naquele momento. E você fez o ROI com a condição que você não tem por coisa que você não sabia fazer. Você me olhou fazendo pitch por uma mente preparada tudo é aula. Plum, aprendeu. Cara, vou aplicar. Será? As pessoas falam assim, não, mas se ele tivesse ido no evento e tivesse aplicado o pitch, ele fecharia o mesmo contrato. Ele fecharia. Mas tudo que ele está acessando depois, toda a frequência que ele está vendo depois, tudo que ele está aprendendo, tudo que a gente está conversando, toda a proximidade que a gente tem, esse podcast aqui que vai entregar para um monte de gente, não estaria acontecendo. Então, parabéns pela decisão, parabéns mesmo. E é muito legal ter pessoas boas como você no nosso clube. Esse clube que o Rafa falou não é só para contadores, tem vários empresários. E imagina você ter um clube que, além de contadores, tem empresas de tecnologia, de estética, de arquitetura, de consórcio, de seguros, empresas blindadoras, empresas de recuperação de crédito tributário, empresas de assessoria financeira. Tem muita empresa lá. E também muita empresa que faz negócio, porque fazer negócio com um contador que tem uma base de clientes, empresas, é outra história. Se você quer entender um pouco mais sobre o Fire Club, vai ter um QR Code aqui na tela, é só você escanear, vai para um atendimento, pede para você falar lá sobre o Fire Club que nós vamos te apresentar e a gente vai inclusive entender o seu contexto. Nós temos inclusive programas com ticket menor e ticket maior, mas no seu contexto, no contexto do Rafa, se você quer crescer, invista porque vale muito a pena, independentemente de ser Fire Club, o grande insight que ele está dando você precisa estar em ambientes que te desafiem. E é por isso que o Rafa está crescendo. Rafa, agora, onde você quer chegar? Me fala onde você quer chegar. Assim, você tem hoje uma condição, você tem a sua família, você vive bem, é um cara bem sucedido pela empresa que tem, quer mais e melhor, mas qual que é a sua visão de futuro? Ou seja, daqui quanto tempo e qual objetivo você quer atingir? Cara, então, um objetivo que eu tenho assim, de atingir é o quê? É reduzir essa estatística das empresas que fecham no Brasil. Uma vez eu fiz a pesquisa, isso foi até para tema de TCC, 80% dos CNPJs que abrem fecham até 5 anos e 1/3 dos problemas que levam eles a fechar tem direta ligação com a contabilidade. Direta ligação. Então, assim, CNPJ que fecha é o quê? Desemprego, que cresce, economia que fica fragilizada, tudo isso. Então, assim, eu entendo que eu estou contribuindo com o meu país dessa maneira. E, assim, eu acredito que daqui uns 5 anos, eu acho que o nosso escritório vai estar sendo pelo menos top 5 no Distrito Federal, top 5, top 10 no máximo, onde o empresário entenda a importância de ter um contador qualificado e que tenha um contador também que, não só por ser qualificado, ele pode, por exemplo, levar uma dúvida desse empresário para você, para o Flávio Augusto, para o Joel, né? Então, assim, eu tendo acesso a todo esse ecossistema da MLS, né, que a MLS é fantástica, são acho que 90 clubes hoje, né? Quase 90 clubes. Quase 90 clubes, e empresários de todos os ramos que você pode pensar. E, assim, pelo menos lá em Brasília, isso não é muito comum, né? Na nossa região, isso não é muito comum.
Então, assim, tanto que dentro do FIRE, acho que nós somos os únicos de Brasília. Tem 2? Pelo menos saiu um relatório que a gente era o único. Deve ter entrado depois. Então, na verdade, tem 2. Tem 2. Então, assim, é muito pouco, né? Então, assim, eu quero chegar no empresário e falar, cara, é o seguinte, você tá com problema de vendas? É o seguinte, eu tenho um certo acesso aqui a um cara que tem acesso direto ao Flávio Augusto, que é o Johnny. Traz pra gente o nosso problema, a gente vai discutir, a gente vai fazer uma parceria, entendeu? Pro seu negócio crescer. Né? E fora o outro hall de soluções que a gente pode oferecer. Eu falei no área de vendas que eu acho que é um problema que toda empresa tem. Né? Toda empresa quer vender mais. Então, assim, esse é o nosso objetivo. Né? Então, assim, hoje, se você somar faturamento das empresas que a gente atende, coisa que já dá mais de 100 milhões. E, assim, quero atender empresas que o faturamento somado dê mais de 1 bi, 5 bi. Então, esse é o nosso objetivo. Né? A gente está fazendo contabilidade, fazendo isso, para o bem do país. É para o bem do país, para dar retorno na sociedade. O nosso conhecimento, eu entendo que ele tem que dar retorno na sociedade. Ele não pode dar retorno financeiro só em mentoria, em consultoria e tudo mais. Ele tem que dar um retorno na sociedade, né? Então, porque assim, a gente tem muita gente que passa fome, muitos problemas sociais. Então, assim, eu tenho um pouco desse pensamento, né? Que eu tenho que dar um retorno na sociedade, apesar do Estado nunca ter, de fato, assim, contribuído com a minha qualificação e tudo mais, eu entendo que eu posso fazer mais que ele. Né? Eu acho que nós, os empresários em geral, nós resolvemos um problema do governo que faz campanha política. Né? Eles falam, eu vou gerar emprego. Você não gera emprego de nada. Quem gera emprego é empreendedor. É quem assume o risco, quem bota a cara a tapa, quem cai pro game. Então, assim, essa é a nossa visão. Né? Eu acho que a gente tem que, na medida do possível, dar um retorno social pro nosso país. Muito bom, cara. Agora a gente vai fazer um negócio diferente, tá? E eu quero, inclusive, que vocês entendam, nós vamos fazer um negócio diferente. Vamos tentar fazer um negócio diferente nesse podcast. Seguinte, você tá com o seu celular aí? Tô. Você vai ligar de vídeo, vai fazer um CDN com a sua esposa no meio desse podcast. Liga pra ela que eu quero falar com ela. Liga pra ela de vídeo. Eu falo assim, você fala assim, eu falo, amor, tô gravando aqui o podcast, mas o Johnny tá querendo falar com você de vídeo. Então, assim, liga de vídeo pra ela que eu quero falar com ela. Qual o nome dela, da sua esposa? Gabriela. Oi? Deixa eu te falar, tem uma pessoa aqui querendo falar com você, viu? Oi, Gabriela. Tudo bem? Johnny Martins falando, muito prazer, viu? A gente tá aqui no meio do podcast, do JMcast, eu e o Rafa. O Rafa tava aqui falando da história dele e da família de vocês. Meus parabéns. E quando ele começou a falar de você, ele quase lacrimejou aqui. Ele tentou segurar, ele tentou ser forte, mas ele quase lacrimejou. Então, ele falou assim, ele falou de você e da sua filha como chama? Isabela. Falou de você e da Isa, e agora ele tá aqui no podcast, na gravação do podcast, fiz um CDN, e ele vai te mandar uma mensagem ao vivo aqui, ó, pra você ver, ao vivo. Ele vai te mandar uma mensagem no meio da gravação. Ele falou muito bem de você. Irmão, sua vez, uma mensagem para ela. O que a sua esposa significa para você, a Isa significou para você? Oi, meu amor, tudo bem? Então, cara, o Johnny me pegou de surpresa aqui. Mas assim, o que vocês representam para mim, eu sempre falo para vocês são meu propósito diário, vocês são o que me fazem mover montanhas aí, né? Vocês são a minha melhor hora do dia, quando vocês deitam abraçadinhos do meu lado. Eu sempre falo para você que é a melhor hora do dia. E eu amo muito vocês, né? Quero sempre o melhor para nossa família, por isso que eu tô aqui, por isso que eu tô com essas pessoas, tá bom? Um beijo grande, te amo. Também amo a Babebela. Ele se emocionar, hein? Isso é coisa rara. É coisa rara, mas ele tá emocionado aqui, não tá, time? Ele tá emocionado aqui. Rafa, meus parabéns. Olha, ele tá te mandando um beijo, um beijão. Ele vai voar e estão aqui no meio do podcast e tenho certeza que o grande poder de um empresário, quando ele cresce, é ter pessoas do seu lado e principalmente a família dele do lado dele. Então, ele falou que vai ter mais uns 5 filhos, é isso? Mais um só. Beijo. Até mais, viu? Prazer em conhecê-la. Tchau. Uma salva de palmas pro Rafa! Valeu. Fez o CDN pro amor dele, irmão. Cara, esse momento agora é o chama na mensagem, é a mensagem final para você entregar uma mensagem final para as pessoas que te assistem aqui.
Antes, deixe o seu arroba, como que as pessoas fazem para encontrar a sua empresa ou você na internet. Deixe o seu arroba antes de deixar a mensagem final. @Rafael, 2As no FA, .Eloy. Então, @Rafael, 2A, Depois do F. 2 Fs. 2As depois do F. 2As depois do F. Então é RAFAAL.Eloy. .Eloy. E a empresa, qual a melhor forma de encontrar a empresa? A empresa da gente, @AB2 Assessoria. AB2 Assessoria. Rafa, não chama na mensagem, o chama eu falo que é um grito de liberdade. Chamar coisas boas, vendas, propósito, prosperidade, aquilo que você acredita que sai do seu coração. Deixa o recado final para essa câmera aqui, para a galera que está assistindo esse podcast. Cara, o recado que eu tenho para dar para vocês é que tudo que a mente humana pode conceber, ela pode realizar. Então, assim, isso é uma frase de Napoleão Hill. Eu acho que onde a gente está, para onde a gente quer chegar, é uma questão de força de vontade e de coragem, né? Então, se eu tive coragem de fazer tudo que eu fiz para estar aqui, para estar do lado dessas pessoas, todo mundo tem condição disso. E, no mais é isso. Estou disposto a várias conexões aí, conhecer melhores pessoas ainda. Então, chama! Chama! Pós para ele! Rafa, muito obrigado, meu irmão, por ter vindo. Parabéns. É só o início de um podcast, de vários podcasts. Aliás, eu quero ir lá no seu podcast, hein? Você vai criar um podcast, o desafio feito, hein? Até o final do ano ter o seu próprio podcast, chamando cliente, fornecedor, desafio feito para você ali chamar as pessoas na sua região. Tenho certeza disso que você vai ter muita gente interessada em estar com você, entendendo a sua mensagem. E para você, quero agradecer. Chegou até aqui, não esquece de se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar, comenta bastante, segue o Rafa e a gente vai se ver nos próximos episódios do JMCast aqui na temporada de inverno em Campos do Jordão. Então vamos terminar esse com um chama. Eu vou falar 3, 2, 1 e a gente chama, beleza? Beleza. Então vamos lá. 3, 2, 1, chama! Uma salva de palmas, valeu!